Meu nome é Walter Leite, vou falar hoje sobre o abuso. Abuso é qualquer agressão perpetuada, feita, realizada contra uma pessoa. O abuso pode ser físico ou emocional. Quando o abuso é dirigido a uma criança, os prejuízos são incalculáveis, porque pode ceivar todo o trajeto de sucesso que esta criança, esta vida poderia ter, eliminando desta criança a sua própria condição de identidade, do seu eu sou. Então, é este o assunto que nós vamos conversar: abuso. O abuso, geralmente é perpetrado, ele é realizado, ele é feito por pessoas ligadas mais intimamente à pessoa. Existe abuso feito por desconhecido? Existe, mas a gente vai ver que ele é mais raro. Geralmente o abusador, às vezes, é o ente da família, é uma pessoa ligada quando é a criança, principalmente ligada à criança. E o abuso hoje na nossa sociedade pós-moderna é uma palavra muito em voga e muito atual. Hoje se fala até em abuso cibernético, em cyberbullying, e também muito em voga essa palavra bullying, que tem às vezes acontecido desfechos terríveis, adolescentes revoltados atirando, matando várias pessoas, porque durante anos ou durante alguns períodos foram humilhados pelos seus colegas e muitas vezes não percebido pela escola, pelos educadores, professores, orientador educacional e nem pela própria família. Essa é uma verdade. Então, o nosso assunto hoje é um assunto da atualidade. O abuso, ele tem como consequência maior causar danos terríveis à parte física, moral e principalmente emocional. A gente sabe que uma pessoa que sofre abuso ou sofreu abuso durante muito tempo, esta pessoa ela tem sequelas irreparáveis. Um dos problemas que está diretamente ligado ao abuso é justamente a codependência. E a gente vai agora trabalhar todo esse processo do abuso. Primeiro nós vamos falar do abuso físico. Abuso físico pode ser simples, pode ser apenas um beliscão, pode ser uma surra, pode ser um estrupo, pode ser uma agressão. Às vezes o pai perde o controle e bate com muita raiva, espanca a criança. Hoje em dia, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, já existe uma proteção jurídica. Uma agressão muito forte, desmedida, feita pelo pai, ou pela mãe, ou pelo educador, por um adulto contra uma criança, poderá realmente ter um desfecho até prisão. O processo é respondido, pode perder a guarda da criança, etc. Mas se a gente olhar as estatísticas, a gente vai ver um fato absurdo. Foram crimes cometidos através de espancamento, crianças assassinadas pelos pais, por educadores, assassinadas por pessoas bem próximas, que foram apenas corrigi-la, foram apenas bateram com muita raiva. Muitos casos, a violência doméstica hoje é muito grande. E o abuso físico está ligado diretamente à violência doméstica. Você não pode falar em abuso físico sem falar, porque o abuso feito no meio da rua, feito fora do lar, existe, mas ele é de menor escala, porque a criança é protegida, geralmente ela sai com um adulto, e ela é mais protegida. E esse abuso físico dentro do lar,
ele hoje em dia também não é só contra a criança, contra a mulher. Hoje nós temos leis também que estão cada vez mais se especializando no sentido de proteger a mulher. Nunca se matou tanto na nossa sociedade o crime contra a mulher, a agressão, a violência, o abuso. Às vezes a sujeição é como uma escravidão. O marido obriga a mulher a ser sua serva, sua escrava. Ela não pode sair da relação, ela tem que se submeter às vezes com medo que ele faça algum mal a si ou a sua família, a seus filhos. Às vezes porque ela não tem condição de subsistência, está fora do mercado de trabalho e ela fica por falta de informação, por medo, ela aceita permanecer no abuso. Então, uma pessoa abusada durante anos é uma pessoa que tem afeta a sua parte emocional, a sua autoestima é totalmente eliminada, ela passa a acreditar que ela merece aquele abuso. É um caso grave, muito grave. E muitas vezes, o mais incrível, é que o abusado poderá lá na frente se transformar num verdadeiro abusador. Tem um caso que eu vou citar, não sei, não vou precisar, mas foi numa literatura que eu li, que dá um exemplo de uma senhora que foi filha de uma mãe que viveu durante muitos anos num campo de concentração nazista. Isso aí é importante. E essa mãe, depois que saiu desse campo de concentração, ela tratava a sua filha com os mesmos termos que era tratada nesse campo de concentração. Chamava ela de cadela, de vadia, batia, agredia, humilhava. Esse é um exemplo típico do abusado se transformar, evidentemente, num abusador. Então, o abuso, ele não simplesmente uma agressão, e ele tem continuidade, ele pode ser, com certeza, ele é repassado de geração para geração. Muitas vezes o abusador pensa que está fazendo um bem, ou pretende fazer um bem, entre aspas, mas é desequilibrado. O lar, uma família disfuncional, produz abuso. Então, o abuso não é só bater também. O abuso é fazer com que a criança presencie. A gente vai ver que tem um abuso emocional quando ela vai presenciar agressão física ou ameaças sérias de um dos cônjuges ao outro. A gente vai ver esse aspecto. Consequências são terríveis. Esse é um abuso físico. Mas o abuso também pode ser por negligência, por abandono. Às vezes você tem os velhos, os idosos, que são negligenciados. Às vezes a criança é negligenciada na sua educação, no seu amor, no amor para repassar ela. Isso aí tem consequências terríveis. Temos casos aí, agora mesmo nessa nossa sociedade pós-moderna, muito doente, teve um caso que foi noticiado no mundo inteiro. Absurdo, que o pai escravizou, pegou as filhas e trancafiou lá no porão, no canto lá da casa, e tinha relação sexual com essas filhas. Elas nunca saíram de casa, tiveram filhos, um incesto realmente sexual, um incesto horrível, um absurdo, o estupro caracterizado, e uma verdadeira monstruosidade. A vida dessas pessoas foram totalmente danificadas. E esse abuso por negligência também tem essas consequências. Agora vamos entrar para o abuso emocional. O abuso emocional, às vezes, geralmente ele não é acompanhado de uma agressão física, mas ele é uma agressão moral. Às vezes um simples palavrão, às vezes é humilhação. Eu coloco nesse tipo de abuso emocional o incesto emocional, né? É muito grave.
E o que é o incesto emocional? O incesto emocional é o processo quando um dos cônjuges pega uma criança e transforma em confidente dela. Vou dar um exemplo aqui. Uma mãe ou um pai que tenha o seu parceiro seja alcoólatra e que maltrata muito, ou que seja abusivo sexualmente. Então, esse outro, o abusado, não tendo com quem conversar, pega o seu filho ou sua filha, 2, 3 anos de idade, 4 anos, e ela passa a contar para ele todos os fatos, todos os abusos, tudo aquilo que o outro fazia com ela. O nome desta prática é incesto emocional. Tem uma consequência absurda. A disfuncionalidade no lar também é quando tem uma relação doente, é um tipo de abuso. Expor essa relação bem. Às vezes o pai é omisso e a mãe é super autoritária. Às vezes o pai é super autoritário, carrasco, e a mãe é omissa. Isso aí gera consequências terríveis, produz absurdos. Mas antes de entrar para dar alguns exemplos dessas consequências do abuso emocional, eu vou citar que o abuso emocional hoje está muito em voga, principalmente no bullying. Hoje as crianças, nos Estados Unidos, aqui no Brasil já aconteceu, e no mundo inteiro tem acontecido, que adolescentes revoltados saem matando, atirando. Ele retorna ao colégio e agride, mata várias pessoas. Com isso eu não estou defendendo esta prática, não, pelo contrário. Mas às vezes são anos e anos humilhados, sofrendo terríveis humilhações. A pessoa fica fragilizada emocionalmente, mentalmente, revoltada, e as consequências são inimagináveis. E muitas vezes, ou por uma velada cumplicidade das autoridades que deveriam coibir, que é no caso, às vezes, os professores, os diretores, orientadores escolares, às vezes não percebem, ou quando percebem, não dão aquele valor adequado, e esse bullying vai sendo passado e repassado. E hoje já se fala em cyberbullying, né? Que é o bullying na internet. Tem casos, exemplos, que são abusos emocionais terríveis, hoje são tipificados como crimes. Todos esses abusos são tipificados como crime. A pessoa pode responder judicialmente e ser presa. E o cyberbullying é quando a pessoa pode publicar uma foto, às vezes inadequada. Tem muitos casos, principalmente com famosos, às vezes pega fotos inapropriadas da intimidade da pessoa e publica. Às vezes é um namorado revoltado porque foi rejeitado na relação, vai na internet e publica cenas sexuais. E tem vários tipos de casos. Às vezes a pessoa tira aquela fotografia, né, sem o consentimento do outro, e vai e publica na internet. Então esses são os abusos. Todo esse abuso, ele traz consequências sérias. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês sobre 2 pessoas que foram abusadas, para a gente ver. Eu vou falar, é claro que eu vou trazer um exemplo de pessoas que tiveram destaque na sua vida, apesar dos abusos. Destaque entre aspas. Eu vou falar de um filósofo, um gênio, grande filósofo, Schopenhauer. Admiro muito. Tido como o pessimista, mas ele foi um filósofo que a gente pode dizer muito realista. Ele dele a célebre frase: nós não vivemos no melhor dos mundos. Schopenhauer é filho de um homem já maduro, um comerciante, que só tinha um desejo de ter um filho para que fosse seu sucessor, e de uma mulher frívola, nova, que só queria estar no meio da intelectualidade, ser uma escritora, etc. E esta mulher nunca dedicou amor. Eles se casaram e tiveram o filho Arthur Schopenhauer,
E esse Arthur Schopenhauer foi negligenciado pela mãe, que nunca demonstrou amor por essa criança. E quando, após a morte do pai, Schopenhauer queria morar com a mãe disse: só te dou uma carta trocada, só aguentava ele durante 15 dias. Mais do que isso não aguentava. E um dia também a mãe estava falando, humilhando Schopenhauer, e Schopenhauer disse que ela nunca seria uma escritora, ela só seria conhecida como a filha de Arthur Schopenhauer. A consequência, o pai de Schopenhauer também suicidou, ele tinha 5 anos de idade. Tudo isso, todo esse abuso, a falta de amor da mãe, o pai querendo levar Schopenhauer para transformá-lo no seu sucessor, nunca teve participação efetiva, a ausência do amor materno. Ele foi levado para a Inglaterra, onde passou 2 anos lá, para aprender o idioma e ser educado. Isso aí tudo teve consequências absurdas. E Schopenhauer nunca se casou, morreu solitário, foi um misógino muito forte, odiava mulheres mesmo. E teve uma cena em que ele vinha descendo a escada, tinha uma senhora que era parece que era a proprietária dos quartos em que eles alugavam. Ele vinha descendo e ela estava atrapalhando, e ele empurrou essa senhora e ela caiu e teve sequelas, e ele foi condenado a pagar pensão a esta mulher até vitalícia, até a morte dela. E quando ela morreu, ele colocou uma frase de alívio, que estava aliviado. Schopenhauer, um gênio na filosofia, escreveu as obras-primas como o mundo é minha representação, e várias obras, tudo importante. O outro exemplo que eu vou citar foi Hitler. Hitler é tido hoje como pior, nocivo, asqueroso, porque foi responsável pelos maiores genocídios. Ele e o Stalin talvez sejam os homens mais violentos da humanidade em todos os tempos. Matou e dizimou 6 milhões de judeus, ou muito mais. Criou a teoria da raça pura, onde tornou estéril homens e mulheres que não tinham inteligência ou que tinham alguma deficiência. Foi terrível, absurdo, monstruoso. Mas Hitler foi filho de a sua mãe se empregou na casa de uma família de judeus, e Hitler foi filho bastardo de um judeu que humilhou muito, e Hitler foi muito humilhado por essa família de judeus, pai. E tinha uma tia louca também que agredia muito, ele tinha muito medo. E quando Hitler chegou ao poder, matou mais de 6 milhões de judeus. Talvez ele estivesse matando cada judeu pensando naquele judeu, seu pai, que ele tinha tanto ódio e defeito. Isso são consequências do abuso. Mas isso aí é uma consequência do abuso na história, que a gente sabe. Mas a consequência do abuso na vida da pessoa, a principal consequência que eu denomino é a codependência. Homens e mulheres que passam a levar uma vida de segunda classe, sem autoestima, onde não acreditam nas suas potencialidades, onde vivem mendigando amor, buscando amor de outras pessoas. E está provado, hoje eu tenho estudos que mostram quando a criança não é amada na hora certa, da forma certa, na intensidade certa, esta criança será com certeza uma codependente. Quer dizer, o abuso vai transformar as pessoas em dependentes, alcoólatras, adictos em drogas ou em codependentes. E transforma o abusador vai transformar o abusado em futuros abusadores. É assim, a pessoa recebeu abuso e às vezes a criança é abusada sexualmente, e quando se torna adulto
se transforma no abusador. Hoje nós temos dentro da religião um abuso sexual infantil. A pedofilia hoje nunca foi o crime da pedofilia, no mundo inteiro. Hoje em dia existem quadrilhas no mundo inteiro sobre pedofilia, dentro das igrejas, dentro das escolas, onde você menos espera. E mais em voga agora, abuso de mulheres sofreram agora desse médio, esse João de Deus parece que não tem nada, que está sendo apurado, vai ser apurado, mas se for comprovado, é um absurdo, parece que até já tem mais de 300 pessoas. Isso aí está mostrando que o abuso, ninguém pode pensar que ele não existe, ele existe, ele faz parte da vida de cada pessoa. Portanto, cuidado, as consequências são muito sérias. Revisando, abuso pode ser físico, abuso pode ser físico ou emocional, pode ser por atitudes ou por negligência, por omissão. A pessoa pode ser abusada, e geralmente o abuso é perpetrado, acontece mais dentro da família, e a violência doméstica é uma demonstração notória do abuso dentro do lar. Também as instituições promovem abuso, principalmente o bullying. Hoje já se fala em abuso da internet, o cyberbullying, né? E abuso sexual, da pedofilia, abuso de homem contra mulher, tudo isso aí. Hoje a justiça os tribunais estão se especializando em julgar todo esse tipo. Crimes foram perpetrados, pessoas às vezes passam impunes, né? E o abusado pode se transformar num verdadeiro carrasco da sociedade. Eu citei o exemplo de Hitler, mas nós temos exemplo todo dia. Às vezes serial killers, maníacos sexuais, estão aí porque foram abusados na infância e não conseguiram. A misoginia, o misógino. Geralmente o misógino pode ser filho de uma mãe autoritária, super autoritária, e um pai omisso. Ou filho de uma mãe omissa que era abusada pelo pai, destruída, e não fazia nada, e a criança vendo isso, quando cresce, fica revoltada. No caso do Schopenhauer, que é um tipo de misógino, foi um gênio da nossa filosofia, filho de uma mãe que nunca deu amor a Schopenhauer. Então, o abuso é terrível. Não existe um local que não cometa abuso. Infelizmente, o abuso está contido em todas as relações da humanidade, nas famílias. Não existe família que não produza abuso. Às vezes até uma forma pedagógica equivocada, né? De colocar limite, de pôr limite, de educar, às vezes descamba para o abuso. A superproteção é um tipo de abuso. A mãe que não deixa a criança fazer nada, superprotege, toma conta dele, resolve tudo, o menino não tem liberdade de fazer nada. É um abuso e pode destruir a vida da criança e geralmente destrói. Portanto, o que é que nós temos que fazer com o abuso? Eu acho que a primeira coisa a fazer com o abuso é que só o amor, só a presença do amor efetivo pode ser a vacina, o antídoto contra o abuso. A omissão geralmente perpetua o abuso. Então, amor é saber que o abuso existe, mas olhar que tipo de abuso, e jamais ser complacente, permissivo com abuso contra a criança, principalmente os abusos sexuais. Os abusadores sexuais são monstros, isso aí que é um ponto. Pedofilia é crime. Tem política aí defendendo direitos humanos, entre aspas, que diz que pedofilia pode ser doença. Não, é abuso. E é um crime perpetrado contra uma criança que terá repercussão. A repercussão é toda a vida dessa criança. Então, eu concluo esse meu tema, é apenas uma reflexão sobre o abuso. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Não se esqueça de dar seu like, colocar aqui no sininho. Também pode comentar, fazer suas avaliações, suas críticas.
Nós estamos abertos, nosso canal aqui é aberto a todos e o meu nome é Walter Leite.